Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar dos dois jogos da rodada de ontem, mais uma partida Sixers e Celtics, Suns e Nuggets, mas com um detalhe que não é mais um jogo. As duas séries estavam empatadas em 2-2, então quem vencesse ia ter agora a vantagem de estar a uma vitória das finais de conferência, o famoso match point, o termo aí que usam no basquete. Isso é um termo bem esportivamente basquetebolístico. Claro, sem dúvida. E o time da casa ganhou só uma dos jogos. O Nuggets foi lá em Denver, usou sua altitude daqui da América do Norte para passar o trator por cima do Suns, mas o Sixers ganhou do Boston Celtics em Boston. Surreal. Esse foi realmente um resultado inesperado e a gente viu aí a melhor versão dos Sixers e a pior versão dos Celtics. A gente tem muito a conversar sobre esse jogo. Antes da gente começar, só relembrando a notícia que a gente deu ontem de que estaremos nas finais de conferência 2 vezes por dia aqui no YouTube. De manhã no canal do Bola Presa para fazer o resumo da rodada e às 6 da tarde no canal da NBA Brasil. Vocês já devem seguir, né? Mas sigam, caso tenham esquecido, fazendo um ao vivo pré-jogo sobre todos os jogos aí das finais de conferência. Isso, se tiver jogo de final de conferência, a gente vai estar lá às 6 horas, conversando com vocês, vai ser ao vivo, respondendo as suas perguntas, comentários, dúvidas, reclamações, e aí fazendo uma análise de como esse jogo deve ser. E aí depois, no dia seguinte, a gente volta aqui e faz o resumo da rodada, contando como é que os jogos foram de fato. Acho que a única exceção é dia 16, que tem o sorteio do draft, e aí a NBA já tem uma outra live planejada para esse dia, para comentar aí o que o Houston Rockets vai fazer com o Şengün agora que eles vão ter o Victor Wembanyama. Isso, você já falou isso e começou a me dar gatinho, já tô muito nervoso. Se o Wembanyama chegar, eu vou ser uma pessoa muito feliz, vocês vão querer vir aqui assistir o dia seguinte. Se o Wembanyama chegar, olê, olê, olá. Olê, olá. Esse é o grito da torcida. Eu vou chorar. Bastou, acabou de time eliminado, é só no dia do sorteio que a gente pode falar. Obrigado. Vamos começar então com Sixers e Celtics. Não diria que é tão surpreendente os Sixers ganhar do Celtics, são dois dos favoritos do leste. Já tinha ganhado 2 jogos. Venceu o jogo 1 também em Boston sem o Embiid, na grande partida do Harden de 45 pontos. O que me surpreendeu mais nos últimos jogos o Celtics estava melhor, e no jogo que o Sixers foi melhor, que foi o jogo passado, o Celtics foi lá e quase ganhou, porque o Sixers derreteu nos minutos finais e sabe-se lá como venceu. E dito isso, outra coisa surpreendente, foi muito fácil. Foi um domínio, foi um jogo bem tranquilo, um passeio dos Sixers. Em nenhum momento pareceu que eles não estavam com o controle da partida. A primeira vitória dos Sixers na série, que não precisa de um arremesso de 3 do Harden nos segundos finais. E não precisou de 45 pontos do Harden também. Pelo contrário, foi um jogo de 17 pontos do Harden. Mas foi um jogo em que o Sixers inteiro contribuiu, em que o Harden deu 10 assistências, em que eles usaram e abusaram desse jogo de pick and roll com o Embiid. O Embiid arremessou de meia distância, arremessou a bola de 3 pontos, fez todo mundo contribuir. Foi um esforço coletivo de verdade. Foram 5 jogadores com 10 pontos ou mais, 2 jogadores com 30 pontos ou mais. O Maxey, quando o Maxey tá jogando bem, o Sixers já tá em outro nível. Quando o Maxey tá jogando bem e acertando bola de 3, ele fez o quê? 6? 6 de 12 bolas de 3. Aí fica bem difícil parar o ataque do Sixers. Não à toa eles jogaram tão bem ofensivamente, causaram tantos problemas para os Celtics, causaram tanta dificuldade na hora de dobrar para o Embiid, porque aí quando as bolas de 3 estão caindo é mais perigoso. O Embiid foi agressivo, bateu 11 lances livres, acertou os arremessos de meia distância, como você disse. Acho que isso foi um ajuste bem importante, porque na prática o Celtics só dobra no Embiid se o Embiid está dentro do garrafão. Se ele tá fora do garrafão, eles confiam que o Al Horford vai dar conta, e a gente já mostrou aqui um dos resumos da rodada, o Al Horford nem levanta a mão em arremesso de meia distância. É um convite, é o tapete vermelho para que o Embiid dê esses arremessos. Dessa vez, ele deu esses arremessos. E ele deu sem pensar 2 vezes, acertou. O Celtics está louco para o Embiid arremessar a bola de 3 pontos. O Embiid arremessou e acertou essas bolas. 3 bolas de 3 ontem. Então fez toda a diferença o Embiid dar os arremessos que o Celtics queria que ele desse, mas acertar essas bolas. E aí, volta e meia, atacar o garrafão, conseguir cavar um pouco de contato, bater lance livre. E quando dobraram nele,
aí só não valeu a pena. Eu entendo o plano do Celtics, porque o Embiid é um dos grandes arremessadores de meia distância da NBA. Foi com arremesso de meia distância que ele foi cestinha da NBA por 2 anos seguidos. Mas o convite é: vamos dar para o Embiid só o arremesso de meia distância? Perfeito. Porém, ele pontuou no garrafão também. Ele arremessou bola de 3 e acertou também. E você não impediu ele de bater 11 lances livres. A ideia do Al Horford de mãozinha para trás é arremessa de meia distância Só não ataca. Exclusivamente isso. E essa parte do Celtics não rolou. Eles tomaram os arremessos de meia distância e tomaram o resto também. Eu achei que a defesa deles de garrafão contra o Embiid foi boa. Não foi espetacular, não foi excelente. É isso que permitiu que o Embiid, às vezes, chegasse perto do aro, conseguisse algumas bolas, cobrasse esses lances livres. Não foi espetacular. Se você está cedendo o arremesso de meia distância, todo o resto tem que ser impecável, tem que ser perfeito. Não foi isso que aconteceu. E cedeu as bolas de 3 para os outros, como você disse, nas dobras o Embiid se deu bem, conseguiu aí. Ele não dá tantas assistências porque a bola começa a rodar, né? Isso, muitas são o que a gente chama de hockey assist, assistência do hockey, já que você fez aí uma metáfora do tênis, Então, agora vamos pro hockey. Todos os esportes. Porque a assistência do hockey é a assistência que vem depois do passe. Então você dá um passe e aí a pessoa que recebeu esse passe dá sim assistência. Então o Embiid teve várias dessas, até separei pra gente ver. Mas eu acho que o Celtics não teve muito sucesso. Se dobrou, foi bola de 3 de alguém do Sixers. Se tentou marcar ele forte no garrafão, marcar o Embiid forte no garrafão, você deu lance livre. Se deixou ele livre na linha de 3 pontos e na meia distância para arremessar, ele converteu. E aí foi só demais. Porque foi ele pontuando desse jeito e muitos outros jogadores, como a gente falou, 5 jogadores com mais de 10 pontos. Muita gente contribuiu. Mas pelo lado do Celtics, o que me incomodou mais, além do resultado, que foi ridículo, foi a entrevista do Marcus Smart depois da partida. Porque foram perguntar para ele, né, o que deu errado, que perguntaram para todo mundo. E a resposta dele foi: a gente não entrou com a energia certa hoje. O time tava sem energia, a gente não tava agredindo eles. Bom, vocês estão em casa, segunda rodada dos playoffs, a torcida inteira tá gritando a seu favor, até as vaias no fim do terceiro período. Claro, é um jogo decisivo, é importante. Um jogo 5 de playoff contra um dos seus principais rivais, tá 2-2. Você não tem energia? Faltou energia? Nossa, isso me deu um ódio ouvir isso, do tipo, o que vocês têm na cabeça? Mas eu acho que esse é um discurso que o Celtics aprendeu a falar sobre si mesmo. De que, às vezes, eles têm energia, às vezes eles não têm, que eles oscilam. Eu não acho que esse foi o problema. Eu acho que quando o Sixers estava jogando bem e estava acertando os arremessos de meia distância, e eles precisavam, claro, pontuar do outro lado para compensar a cesta que eles tinham tomado, eles voltaram para os maus hábitos. Eu senti quando o Sixers abriu uma vantagem e a vantagem não caía, bateu um pequeno desespero no Celtics. E o desespero eles responderam com: vamos enfiar a bola de 3. Não com vamos executar nosso ataque, ou o jogo é longo, ou vamos confiar na defesa. Foi vamos arremessar de 3. Aí teve uma hora que eles acertaram 2 seguidas de 3, e o Doc Rivers pediu um tempo, e estavam lá empolgados. Voltou do tempo, um toco do Embiid, um turnover, uma bola de 3 do Maxey, e a diferença já murchou todo mundo de novo. Pois é, e a gente já falou isso. Não é só dessa temporada, não é só do resumo da rodada dessa temporada, é uma história antiga para os Celtics. Às vezes eles conseguem executar o plano ofensivo, eles conseguem girar a bola, procurar os melhores arremessos. Às vezes eles só ficam obcecados em resolver rápido, em conseguir ou um arremesso de mano a mano contestado, ou uma bola de 3 muito rápida na transição. E aí, esse eu acho que foi o lugar que o Celtics pecou. E é claro que isso aconteceu porque o Sixers estava apontando do outro lado. Se eles têm uma vantagem no placar, o Celtics tem muito mais paciência para girar essa bola. E achei que foi um bom jogo defensivo dos Sixers individualmente. Lembrou o jogo 1. Lembra que a gente comentou muito depois da vitória do jogo 1, como toda vez que Tatum, Brown, Brogdon, Derrick White, toda a galera do Celtics tentava fazer, porque é o que a gente elogia do Celtics: infiltra e passa, infiltra e passa. Conter essa primeira infiltração. E eles fizeram muito bem isso no jogo 1. Os Sixers têm bons defensores, então Tucker, Melton, o Tobias Harris dependendo de quem ele tem que marcar, e o Harden dependendo do dia, das estrelas. E eles fizeram bem aquele jogo 1, dos outros jogos nem tanto. Ontem eles estavam contendo muito bem essas primeiras infiltrações, e se o Celtics não tem essa primeira infiltração, eles falam: tá bom, então vou arremessar uma bola difícil mesmo. Ou
passa para quem tá livre, no caso o Al Horford. Aí o Al Horford arremessou 7 bolas de 3 e errou todas. Errou todos os arremessos que tentou na partida. O Tatum tentou 11 bolas de 3 e acertou 3. E no fim das contas, os Celtics, como um time, 12 de 38, 31% de bolas de 3 pontos, que é um péssimo número. E foi um bom esforço individual dos jogadores dos Sixers de não deixar os jogadores do Celtics só passarem por eles, mas eu achei que rolou um ajuste. Em nenhum outro jogo dessa série, o Sixers fez tanta troca de marcação em qualquer corta-luz. E eu acho que esse é o tipo de coisa que incentiva os Celtics a fazer duelo de mano a mano. Então, várias vezes, o Embiid não costuma trocar. A gente sabe que o Sixers é um desses times em que o Embiid tem que patrulhar o garrafão, então ele não troca. Alguém faz o trabalho no perímetro por ele. Dessa vez eles trocaram tranquilamente. O Embiid foi lá marcar o garrafão. A quantidade de bola que o Tatum tentou, só porque era o Embiid na frente dele, e é cilada. Você tá caindo numa cilada. Você tá forçando arremessos de mano a mano levemente contestados, ao invés de infiltrar, passar para fora, rodar a bola, procurar um arremesso livre. E se você vai jogar assim, você tem que ser muito preciso na manipulação das trocas. Então, conseguir a troca no Embiid, você não precisa necessariamente atacar o Embiid no perímetro. Você pode passar... o Maxey tá marcando quem? Isso, agora o Maxey vai parar onde? Você tem que ficar caçando. Onde é que ele foi parar? E o Maxey tá sendo marcado tá marcando o Jaylen Brown? Faz a bola chegar no Jaylen Brown. Porque agora, se o Jaylen Brown passar pelo Maxey, o que ele consegue... Cadê o Embiid? Não tá no garrafão, porque ele tá marcando o Tatum. Essa é a ideia. Então, se você tem alguma coisa para tirar proveito do fato que o adversário tá trocando a marcação, não é necessariamente você atacar o cara que veio parar na sua frente naquele exato momento. Ou se o Embiid não tá mais marcando o Al Horford à distância, o Al Horford precisa continuar na linha dos 3? Não, se quem tá marcando ele agora é o Melton, o Al Horford pode ir pro garrafão, receber um passe por cima e finalizar. Então eu achei que o Celtics afobou algumas posses de bola. Não que essas situações específicas tenham acontecido inúmeras vezes, mas olha, vê, roda mais a bola, vê qual é o matchup certo. Trocou a marcação, não importa o que trocou, o Celtics atacou. E não teve sucesso. Isso, e aí acho que esse é um exemplo do pior Celtics possível, e a gente sempre flerta com ele em todos os jogos. O Celtics é um time que pode ser campeão, e a gente pode falar disso mais tarde, mas é um time que ainda pode ser campeão. Porque tem um poder de fogo que é difícil de você rivalizar na NBA atual. Tem uma defesa espetacular, mas é que tem algumas tendências que eles ficam repetindo o tempo inteiro e no momentos de pressão parece que eles voltam para ela. Bom, eles podiam ter vencido o jogo passado, que eles nem jogaram tão bem os primeiros 3 quartos, feito 3-1. O Celtics é um timaço ainda, e vale lembrar, até antes da gente ver as jogadas, pensando no próximo jogo. Ano passado, eles estavam nessa situação, 2-2 na segunda rodada. Era uma final antecipada também, entre aspas, do leste, contra o Milwaukee Bucks. O Bucks ganhou em Boston, com grandes lances do Jrue Holiday no fim da partida. E aí no jogo 6, em Milwaukee, para fechar a série, 46 pontos do Tatum, forçou o jogo 7 e o Celtics atropelou o Bucks no jogo 7. Isso, ou seja, é um time que é capaz, já foi, pode fazer de novo. A questão é, nesse jogo, a gente viu por que não dá certo você ficar o tempo inteiro tentando seus duelos individuais. Foram 27 arremessos pro Tatum e ele acertou 11. E quando não estava caindo, a solução dele foi: vou continuar fazendo. E vou continuar tentando os mesmos tipos de arremesso. O Jaylen Brown jogou muito bem, estava com um bom aproveitamento, arremessou só 16 vezes. Foi esquisito. Pareceu o melhor jogador em quadra. E sempre o que mais comete turnovers também pro Celtics. Faz parte do pacote. Mas parecia o que com o melhor aproveitamento. Mas não... não dá para um dia ruim do Tatum arremessar 27 bolas e o Jaylen Brown num dia bom arremessar 16. E eles seriam os únicos 2 jogadores do Celtics que deram mais de 9 arremessos. É um jogo extremamente centrado em um único tipo de maneira de pontuar, e o Sixers estava fazendo o oposto do outro lado. Estava explorando vários tipos de arremessos diferentes só para o Embiid. Imagina para o resto do elenco, como eu separei nas jogadas para a gente ver. Vamos assistir. James Harden de tênis rosa, Daniel. Isso, e aí é uma das primeiras posses de bola, e a gente vê que o plano não é dobrar nem no estouro do cronômetro. Em geral, times escolhem essa dobra quando o jogador está quase de costas para a cesta, com o cronômetro de 24 segundos estourando. Não teve dobra, ao Horford em cima dele, e aí o Embiid me acerta essa bola chorada. Era um bom indício do que ia acontecer.
E aqui, ó, corta a luz do Harden com o Embiid. Olha o Al Horford não levantando as mãos de novo. Essa distância, o Horford tá bem... É isso, ó. É o convite. Remessa aí, campeão. E o Embiid respondeu: Ainda não sou campeão. não, mas serei, champs. Serei. We gonna be championship, diria Leandro Barbosa. E ó, aqui é um drop acontecendo do Robert Williams. Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que faz o Al Horford. Se o Horford não vai lá em cima marcar, não vai ser o Robert E Williams. aí o Embiid acertou a bola de 3 pontos. Então já é um mundo totalmente diferente. De novo, olha o Al Horford recuando e não levantando as mãos pro arremesso do Embiid. Mas um detalhe que facilita muito a vida do Embiid, o Harden bate o defensor dele, o Harden invade o garrafão, o Harden atrai o Al Horford. Tipo, olha o espaço que dá pro Embiid ainda botar um pezinho aí na linha do lance livre. Mas você vê, o Tatum não reagiu, não foi lá Sim. ajudar, não teve dobra, o Horford não levantou as mãos. Tá tudo no plano de jogo e a diferença vai subindo. E aqui, ó, olha esse mano a mano. O Marcus Smart nem pensou, nem cogitou. O Marcus Smart tá lá pra caso o Embiid vai dar um giro, Isso, caso ele tente infiltração. Né? infiltração. Não, ele tá só acompanhando. E esse é um Embiid mais agressivo, né, numas bolas que ele não tava mais tentando nessa série. E aqui é outra que o Harden, a gente tem perto de começar, mas ele atrai a defesa um pouquinho e solta a bola. Tipo, o Harden tem que ser ativo. E foi ontem. E ó, fintou 1 milhão de vezes, mas aí ele arremessa por cima e não vem ajuda do Celtics. E essa até me lembrou mais do jogo passado. Tipo, o Embiid tá acertando tudo. Não precisa ficar fintando 1000 vezes. É engraçado. Mas ele não tentar infiltrar todas as vezes ajuda. Lembra que ele tomou 5 tocos do Al Horford, né? Ajuda demais. Aqui, ó, mesma jogada. Uma atrás da outra, acertando essas bolas na cabeça do garrafão. E o Celtics 16 pontos atrás, só rezando. E é isso, ó. Paga pra ver. Essa trotadinha do Brogdon aí me mata, hein? E essa foi legal porque foi logo depois de uma dessas ameaças de ameaça do Celtics. Do tipo, ó, fizemos 2 cestas seguidas e o Sixers pediu um tempo, hein? Agora vai. Isso, E ó. o Embiid, ó... Diminuiu pra 14, não é tão absurdo. E, ó... Não. O Brogdon nem se mexer direito em direção ao Embiid mostra que o plano era exatamente esse. E aqui, ó. Mais uma, e aí... assistência pro Embiid. É exatamente a mesma jogada, mas ele pode dar um passe extra e aí o Tobias Harris pode até participar. E essa ele recebeu mais dentro, né? Ele recebeu mais dentro do garrafão, teve mais ajuda. E aí na próxima, não precisa ser o Harden. Nem tudo saiu das mãos do Harden. Olha o Maxey se aproveitando exatamente da mesma situação e aí ele arremessa. Ele tá bem confiante para arremessar. O Robert Williams estava lá no garrafão fazendo drop. E aí demais. Aí dobra no garrafão, não tem problema. Ele pega de novo a bola depois do Tobias Harris receber o passe. E deu pra ver como a dobra é só quando ele realmente tá atacando o terreno, né? Isso. E aí, ó, de novo o mesmo caso. Essa aí nem é rock assist, porque tem passe seguido de passe, seguido de passe. Essa jogada é bem legal. Mas gera uma bola de 3 pontos livre a partir de uma dobra que o Embiid não se desesperou e conseguiu encontrar um passe melhor. Quando ele tá agressivo, vem 2, ele acha o Max e o Robert Williams, coitado, tem que cobrir 2 jogadores de perímetro. Então ele é batido. Então, o ataque funcionou e parece que era o que o Celtics queria. O que faltou é o Celtics compensar do outro lado. E aí, Embiid trocou no Tatum, o Tatum só arremessou na cara dele. E não caiu. Pico de aro, né, Tatum? Ele começou muito mal o jogo. E aí, lindo, né? Esse step back corte do é sensacional. Eu botaria no DVD, só que aqui você faz uma edição, aí você dá um close numa bola caindo, que é de outro arremesso. Isso. E sabe o que me desesperou nessa jogada? Eram 21 segundos no cronômetro. Tinham passado 3 segundos na posse de bola e o Tatum já arremessou na cara de alguém. Mas o corte é muito bonito, Daniel. Muito, muito. Os deuses do basquete de rua te obrigam a arremessar. E aqui essa aqui a gente não vê, né? Mas rolou a troca, o Embiid tá marcando o Tatum, ele só recuou. Também com e arremessou de 12 segundos. É isso, não tentou descobrir o que aconteceu com essa troca. O Embiid tava lá, então já era. Ou bateu o Embiid no drible. Né? Cavar uma falta. E essa próxima é uma coisa que a gente não costuma ver também. Olha o Harden fazendo troca de marcação. Ele foi lá marcar o Tatum. O Tatum nem pensou. Rolou uma troca, é o Harden vindo pra cima de mim, vou arremessar. Não era o melhor arremesso, não era a hora. Aqui dá pra ver as trocas também. É, PJ Tucker sai do Jaylen Brown, o Harden assume, a PJ Tucker volta, e aí o Melton vem lá de cima pra cobrir o Brogdon, e aí o PJ Tucker se recupera no segundo final pro Tatum. E eu deixei essa bola pra gente ver. Esse é um bom arremesso.
É assim que você lida com uma troca de marcação. E achei que o PJ Tucker nem precisava ter feito essa dobra, eles estavam se virando, mas não era legal expor o Harden ao Jaylen Brown. Aí o Celtics encontrou um arremesso decente. Mas só não dobrar. Nunca dobra o Celtics, que eles nunca passam a bola. E aí, olha o Tatum só indo pra cima do defensor dele, porque não era o defensor certo. E aqui eu já achei que o Celtics estava no modo, vamos fazer muita cesta muito rápido, ao invés de, sei lá, jogar basquete. Tipo, o Melton marcou ele bem aí, apesar de ser mais baixo. Ele não estava tão equilibrado. Então ele pensou, é o Melton, eu preciso atacar. E ele bateu o Melton aí, tomou um tocaço do Embiid. E não pode tomar esse tipo de toco. Porque aí, ó, Daniel House está na casa. E ele teve também um bom jogo. Ele foi o Lonnie Walker do dia. Exato, mais um jogador inesperado que saiu muito bem, enquanto o Celtics não teve muita ajuda. Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets ganhou do Phoenix Suns. Continua então a série. Todo mundo que jogou em casa venceu. 3-2. Suns precisa vencer o próximo jogo para se manter vivo. E aí depois, pela primeira vez, venceu um jogo fora de casa para se classificar. Vai ter que vencer lá em La Paz. Na La Paz, do Colorado. Se bem, não é tudo isso, eu fui conferir. Denver tá a 1.600 metros de altitude. Quito, acho que é 2.600. Nossa, é o dobro. E La Paz é 3.500 e tanto. Surreal, é. Se os jogadores vão cansar... Ai, Denver, nossa, eu tava correndo lá. Imagina o que é jogar Imagina Libertadores da enfrentar, América. Enfrentar LDU lá em Quito. Isso o Kevin Durant nunca fez. Mas foi um jogo decepcionante para Devin Booker e Kevin Durant. 26 pontos pro Durant, 28 pro Booker. Então. Se os dois não passam de 30... A gente já falou isso bastante aqui. O Suns também é um time que pode vencer essa série, também pode ser campeão, mas eles dependem de atuações espetaculares todos os jogos de Durant e Booker. Eles ainda não acharam muito apoio. O Shamet teve um jogo bom, e aí o Booker não precisou acertar 20 arremessos, pôde acertar 16. Então o Shamet não teve um jogo tão bom ontem. Cadê os 50 pontos do Devin Booker? O Shamet poderia não ter tido um grande jogo se outro jogador tivesse entrado no lugar dele e acertado um monte de bola de 3. O Terrence Ross até acertou 3 bolas de 3, mas o Okogie não ajudou em nada. O Ayton teve um jogo bem, mais ou menos, 14 pontos. O Cameron Payne não fez um grande jogo. Alguém tem que aparecer, né? E acho que de preferência, sei lá, uns 2 jogadores, porque o Chris Paul continua machucado. De preferência 3. Acho que a gente tá pedindo tanta coisa do Booker que começa a ficar um pouco cruel. Porque o Booker tá sendo um dos melhores arremessadores de meia distância que a gente já viu no basquete. Mas não pode ser só isso, né? A gente também quer que ele infiltre. E que ele cave faltas, porque ele precisa cobrar lance livre. E ele também precisa acertar a bola de 3 pontos, porque senão ninguém acerta. E ele é o armador do time desde que o Chris Paul machucou. Exato. Então, ontem, o Devin Booker venceu alguns desses desafios. Ele acertou 4 bolas de 3 pontos, que foi praticamente metade do que o time inteiro acertou. Ele cobrou 9 lances livres, acertou 8. Acho que é o máximo dele na série. Exato, ele conseguiu ser um pouco mais agressivo. Aí a meia distância sofreu. Aí ele acertou, tirando as bolas de 3, ele acertou só 8, outros 4 arremessos no jogo inteiro. No terceiro período, que foi quando o Nuggets abriu a vantagem decisiva, ele acertou 1 de 8 arremessos. Foi isso. A gente tá pedindo demais dele, por tempo demais. Ele precisa de mais ajuda. O Durant tá tendo jogos sempre muito parecidos, não é um alto aproveitamento, ele tá sendo bem marcado, ele tá sendo incomodado, ele ainda consegue acertar arremessos difíceis, não são jogos tenebrosos, mas ele consegue lá os pontinhos dele mesmo que o aproveitamento não seja excelente, mas não é suficiente. E aí, ele tem que ser perfeito, Devin Booker tem que ser perfeito, é só demais. Eu acho que o que tá machucando mais o Durant é quando a gente começa a olhar os turnovers, 5 de novo no jogo passado, e ele tá tendo menos responsabilidade que o Booker para criar, mas tá sempre cometendo mais desperdícios de bola. Não tem que carregar a bola, não tem que começar a jogada. E defensivamente ontem eu achei que ele falhou tantas vezes. Ele teve a jogada defensiva do jogo, ele tocaço no Jamal Murray, mas muita jogada chegando atrasado, muita jogada que ele deixa passar gente cortando no garrafão, e começo a achar que é a questão do cansaço também. Todo jogo ele e o Booker tem que jogar mais de 40 e tantos minutos. Ontem não chegaram em 44, que tem sido a média deles nos playoffs, porque o jogo acabou mais cedo. Porque não teve quarto período, né? Então aí ficou só em 41 e 50 pro Durant e 40 e 31 pro Booker. E outra coisa, eles têm tentado acelerar o jogo,
Então vamos correr mais então agora. Pô, passo 44 minutos em quadra, arremesso toda hora. Tenho que defender. Não, vamos correr. Nem faz tanto tempo assim que o Durant voltou de lesão. Né? O condicionamento não estava espetacular. Então, talvez seja isso, mas defensivamente ele tem vacilado mais do que esse time do Nuggets te permite. E a gente já tinha comentado que o grande problema desses Suns era eles batendo cabeça na defesa, especialmente o Kevin Durant e o DeAndre Ayton. Então o Durant tá chegando atrasado, não tá bem posicionado na defesa, e o ataque deles é só, nesse momento, Durant e Devin Booker. Eu achei cruel ontem, porque o Michael Malone, técnico do Nuggets, falou: a gente precisa correr mais também. Não, ele não falou isso. Ele falou: precisa correr mais! Porque a voz dele acabou. Ele foi, inclusive, colocado numa situação bem constrangedora, que foi dar uma entrevista sem nenhuma voz ao vivo na televisão. Ele podia citar o famoso ex-presidente. Uma pastilha. Ele precisava de muito de uma pastilha. Mas ele falou, antes do jogo, até naquela entrevista pré-jogo, então ele tinha voz ainda, que o Nuggets precisava correr mais, no ataque e na defesa. Porque o Suns tá correndo, o Suns acelerou bastante o ritmo desde que o Chris Paul machucou. O Chris Paul é mais um segurador de bola. Ele é um controlador de ritmo. E a gente mostrou até nos últimos resumos, nos vídeos, como o Suns tá acelerando. E ele fala que é como assistir os vídeos do jogo como ver um filme de terror. Que ele vê o Suns começando a correr e os jogadores dele dando pequenas trotadas e sempre chegando atrasado. Então eles tinham que correr mais rápido para a defesa e acelerar também no ataque. Porque, eles estão ganhando pontos fáceis e a gente não. E ontem foi meio que, a gente fez meio certo, professor. O Suns fez 25 pontos de contra-ataque ontem. É muito. É muito. 25. Mas o Nuggets fez 31. Então, professor, a gente fez mais. Isso, a gente não conseguiu correr para voltar, mas a gente conseguiu correr para ir. A gente correu para frente. E aí os arremessos errados do Booker ajudam, né? Você tem mais rebote, os 5 turnovers do Durant ajudam, você tem mais oportunidade de criar esse contra-ataque, e aí o Nuggets conseguiu ganhar esse duelo, mas não impediu o Suns de correr tanto assim. Acho que parar o poder de fogo de Devin Booker e Durant, especialmente na transição, é bem complicado. A questão é o Nuggets ter uma resposta para isso, né? Tá doendo aqui, mas faça doer mais em outro lugar. E os arremessos de 3, que o Nuggets não teve tanto sucesso nos últimos jogos, o Michael Porter Jr. foi a grande coisa, que também foi uma questão que o Michael Malone falou antes do jogo, que alguém tinha que aparecer. Foi pra festa. Alguém tem que aparecer pra festa. Vocês viram ontem o jogo do Lakers e Warriors, o Lonnie Walker? Alguém tem que aparecer. O Michael Porter Jr. é a terceira estrela ofensiva do time. Não é o Lonnie Walker. Mas ele estava meio sumido nos últimos jogos. Ontem começou o jogo bem, acertou 5 bolas de 3, fez 19 pontos. Foi um bom jogo. E, claro, o Bruce Brown, que fez 25 pontos. É surreal. Ele é a ajuda inesperada do dia. Mas, da parte ajudas esperadas, eu fiquei feliz que o Jamal Murray acertou 2 bolas de 3 pontos, porque ele está numa fase bem difícil nesses arremessos. E quando ele não acerta os arremessos de longe, ele fica mais previsível nas infiltrações e ele acaba sendo obrigado a ser menos agressivo. Ele até falou ontem que ele começou mal o jogo, mas os outros jogadores estavam tão bem que ele foi só... A maioria dos pontos que ele fez foi no quarto período, até quando o jogo já estava sob controle. Ou seja, quem diria que ter a ajuda dos seus companheiros é bom, facilita a sua produção numa partida. Um esporte coletivo ainda. Incrível, né? E outra coisa sobre o cansaço ainda, do Durant especialmente, ou do Suns, que eu achei que foi cruel com eles, o Nuggets começou com tudo. Do tipo, o jogo é importante, o anti-Celtics. O jogo é importante, estamos em casa, torcida ao nosso favor, e o técnico quer que a gente corra, bora. Forçaram erros, interceptaram passes, acertaram arremessos, de repente abriu 10, 15 pontos de vantagem, sei lá quanto ficou, e o Suns foi lá aos poucos, cortou toda a diferença, foi pro intervalo quase empatado, acho que 3 pontos de vantagem do Nuggets, e o Suns tinha chegado a virar já no segundo período. E aí começa o terceiro período, de novo, abre quase 20 de diferença. É muito desgastante. Cortar 2 diferenças de quase 20 no mesmo jogo é cruel. É difícil ter essa segunda reação. E aí a defesa tem que impedir que essa diferença aconteça. E o seu ataque precisa acertar os arremessos nos momentos certos, para não deixar o jogo escapar. Escapou 2 vezes, é muito difícil consertar. É um discurso até clichê, né? Do tipo, vamos segurar essa primeira onda do time da casa?
Acontece muito, hein? Acontece. É raro, mas acontece bastante. E aconteceu, o Nuggets estava lá babando, o Suns não segurou, mas respondeu. Igualamos o jogo. Tamo no intervalo com o jogo igualado. Tomaram outra. Aí faltou fôlego, pique, faltaram as bolas de 3 do Shamet, aí não teve reação dessa vez e o Nuggets ganhou com mais tranquilidade. Isso, e aí é ver se o Suns vai ter fôlego para ter mais partidas espetaculares de Durant e Devin Booker quando jogar em casa. Senão, essa série acabou. Bom, vamos ver os lances que eu separei. Eu separei os erros do Booker no terceiro período para mostrar que não foi tão diferente assim. Alguns bem livres, bem mais do que os que ele tem acertado, e como o Nuggets se aproveitou disso para sair em velocidade, se aproveitar dos erros do Durant e abrir essa segunda grande diferença. Boa, vamos ver. Eu separei um dos arremessos do Booker no terceiro período, onde ele acertou 1 de 8. E olha esse que legal. Ele tá fazendo bloqueio no Jokic, lá no meio do garrafão. Pro Ayton saindo. E o Ayton sai, recebe a bola, mas não recebeu a bola. Mas nessa confusão, o Jokic acompanhou o Booker? Não. Olha, É o arremesso perfeito. Eu apostaria a minha vida, depois de assistir toda essa série, que esse arremesso entra. Porém... não foi uma jogada que deu certo, foi uma bagunça, mas girou um arremesso que o Booker tá mais do que cansado de acertar. Pois é. Acho que E o isso, que ele né? não tá acostumado é estar tão livre. E aí, meia distância, onde ele gosta? Não. Fez mais difíceis também. Também não é uma jogada construída. Não, acho que são duas jogadas que inclusive quebraram, né? São as movimentações ofensivas do Suns não deram certo pra chegar nisso. E o Booker tava tanto salvando eles de jogadas quebradas, não salvou. O tanto que ele tava acertando o arremesso contestado, nesse período, tomou o toco do Aaron Gordon. O Aaron Gordon tá indo muito bem na defesa e isso já vira contra-ataque, né? E o Durant tinha dado um tocaço no Jamal Murray no primeiro tempo, nesse aí o Jamal Murray protegeu um pouco melhor, cavou a falta. Mas a gente viu arremessos livres do Booker, aquele não era o arremesso pra tentar, né? Não. E ó, o Jokic, ele marca lá no alto quando o Booker tá passando pelo corta-luz. E aqui eles... É a marcação, eles levam 2 pra bola, e o Booker foi mais agressivo, a gente pediu isso nos primeiros jogos, mas aqui ele perdeu, tomou um tapão, ainda que o Ayton conseguiu salvar a barra dele nessa. Mas é estranho, né? O Booker não ter sucesso em tantas jogadas seguidas. E ó, de novo... Essa voltou pra aquela. Mas é o Jokic sempre acompanhando ele. O Aaron Gordon de novo marcando, ele pula direto. Nossa senhora. Airball. Quantas a gente não viu ele acelerar o jogo e arremessar logo? Mas o mérito do Aaron Gordon, que tá marcando muito bem nessa série, né? Tanto o Devin Booker quanto o Durant. E aqui a gente vai ver o Nuggets pontuando um pouco. E, Durant, você vai fazer alguma coisa? O Jokic solta a bola, faz o bloqueio, o Shamet fica para trás. O Ayton assume o Jamal Murray? Não, porque ele tá com medo do Jokic. Alguém assume o Jamal Murray? Ninguém. Esqueceram que ele existia. Então essa é a que você comentou desde a série passada. Ou o Ayton ou o Durant. Isso, eles não podem bater cabeça desse jeito. Ninguém fez nada. E aí é a bandeja mais fácil do dia pro Jamal Murray. Eu deixo que eu deixo. Aí a mesma jogada. Solta com ele de novo. Aí o Shamet tenta brigar mais dessa vez. Falta e cesta. E o Jamal Murray ainda vai dar uma na cara do Shamet. Falta técnica. Mais 2 pontos pra ele. Mas nem Durant nem Ayton foram fazer essa cobertura. Não, quem tentou salvar a pátria aí foi o Shamet. Que não conseguiu, tava atrasado depois do bloqueio do Jokic. Aqui é o Aaron Gordon atacando o Durant. Conseguiu chegar embaixo da cesta e aí perdeu o ângulo. Corte do Jokic. Um passe só muito fácil. O Ayton tem que ou impedir o passe ou impedir essa segunda passada do Jokic. E não precisava. O que ele faz é a falta. Não precisava ter ido na dobra do Aaron Gordon com o drible parado embaixo da cesta. Ele não tinha ângulo pra subir aqui. Não Durant precisava estava sob controle. E outra, é o Jokic. Por que você esquece o Jokic por um segundo, né? Você deveria estar grudado nele o tempo todo. A não ser que você esteja uma informação, tipo, outra pessoa tá assumindo ele, uma coisa muito bem ensaiada. E aqui o Nuggets não é um contra-ataque, mas vira um ataque rápido de novo. Aconteceu em outros jogos. O Jokic ganha a posição contra o Durant,
no garrafão e o Durant não consegue interceptar o Então, passe. isso é péssimo, ele tentar roubar esse passe aí, é só muito arriscado. Mas em defesa do Durant nessa, às vezes em que essa mesma jogada aconteceu, ele ficou nas costas do Jokic, o Jokic só virou e fez a bandeja mais fácil da vida. Ele não tem físico pra dar conta do Jokic. Mais um pick and roll Murray e Jokic. Esse é o difícil de marcar. Dessa vez o Durant vai pra cobertura da infiltração, deixa o Michael Porter livre. Durant e o Ayton pularam juntos, o Michael Porter ficou livre. E é uma ajuda esquisita, né? Eu entendo o lado do Durant. O Jamal Murray tá entrando no garrafão. Mas vinha uma ajuda do lado da bola. Não é a ajuda do Aaron Gordon. Não, é o passe mais fácil pro armador fazer, né? Pro melhor arremessador do time. Aí é... Num dia quente. Né? Esse é o terceiro quarto, ele já tinha acertado vários no primeiro período. E aí esse rebote ofensivo que deu errado, vira contra-ataque. Vira o pior passe de contra-ataque que eu já vi do Michael Porter. Esse já foi ruim, esse foi medonho. Não, o que devolveram pro Jokic, acho que é pior ainda. É a coleção dos 3 piores passes em sequência da história do basquete. Tipo, técnico, professor, fizemos ponto de contra-ataque. Como é que foi? Credo. Meu Deus. Faz uma dessa no seu treino. O técnico fala, treino de contra-ataque, vamos fazer aquele 8. E aí você e seus amiguinhos fazem essa sequência de passes aqui, ó. Esse, nossa, seguido por esse no céu e esse aí no joelho. Quantos suicídios vocês vão ter que pagar, não quero nem ver. Mas, ó, de novo, ataque em velocidade. Onde o Ayton tava e por quê, né? E os ataques em velocidade, os 3 que eu mostrei já, acabam com o Jokic finalizando. Ele que corre embaixo d'água. Em câmera lenta, embaixo d'água. Então o Suns estava meio perdidinho com seus próprios erros, a diferença já chegou a 20. E agora é o Bruce Brown, nesse mesmo ângulo que a gente viu. E olha o Durant, olha a ajuda do Durant vindo lá embaixo. É, Durant. O que me enlouquece é que o Durant já foi muito bom nisso. Ele fazia... Não, ele é ótimo nisso. Essa função no Warriors, ele dominava. É só ele se mexer que ele é ótimo. E aí, Durant chegou agora. E aí com um a mais, vantagem numérica, 1 passe, 2 passes, e aí o Christian Brown embaixo da cesta. E aí, esse é o exemplo de cansaço, né? Você chega nesse tarde, momento e o Nuggets passa a bola rápido demais. E aí você tá dando as bolas só pro Nuggets passar. Maldição bola presa KTO. Ontem a gente inventou de não apostar no resultado dos jogos, apostar em combinadas de pontuação e deu errado. A gente é muita gente, né? Eu abro aqui em minhas apostas, Danilo, é um mar vermelho. E agora piorou. Eu achei que a gente tinha que parar de errar em resultado de jogo e agora a gente conseguiu muitos outros erros. A sensação psicológica aí de ver o vermelhinho tá piorando. E na aposta do jogo dos Sixers, você foi muito bem. Obrigado. Você olhou o Tobias Harris e falou, não, mais de 13 pontos. Putz, ele jogou mal bem. Não fez mais ponto, ele fez 16, então a dele deu certo, mas a gente tinha que combinar todas. Porque ele fez 5 faltas, mas mesmo assim ele passou. E do Harden, você falou, não vai ser menos de 20 e tantos pontos. Ele foi o organizador. Só que na hora, você tinha que me ouvir uma vez só, Danilo. Esse tem que ser o talento que você tem que desenvolver, é esse. Quando me escutar e quando não escutar. Isso, claro. Tem que escutar. Quando isso der certo. Porque na do Tatum você falou que ia ser menos, acho que de 28 ou 30 pontos. E ele passou. E eu falei, não, ele já foi mal no outro jogo, na pontuação. Essa ele vai. E arremessou mal. Mas não parou de arremessar, uma hora passou dos pontos. Eu acertei metade. Ele não deveria ter passado nessa pontuação, é que ele continuou insistindo, deu muito mais arremesso do que seria adequado. E no jogo do Nuggets e Suns, faltou o Booker e o Jokic marcarem mais pontos. Eu achei que faltou o jogo durar mais. Faltou o quarto período. Se tivesse em quarto período com todo mundo em quadra, a gente teria acertado. Esse aí eu tô... Mas bom, vacilamos. Na rodada de hoje, pela KTO, o Knicks é favorito contra o Heat. Quanto? 1,58 paga contra 2,45 do Heat. Nem lembro como é que o Knicks ganhou um jogo. Surreal ele ser tão favorito assim. Até quando ganhou, eu achei que não ganhou. Foi com a sensação que perdeu, mas contou uma vitória. Vamos com o Heat nessa, porque tá pagando bem demais pra gente perder essa oportunidade. E o Warriors favorito, 1,34 contra 3,30 pro Lakers fechar essa série. Vale lembrar que na série passada, o Lakers abriu 3-1 contra o Grizzlies e meio que não apareceu para jogar no jogo 5. Acontece. O LeBron, arremessou 7 bolas de 3. Se eu acertar, a gente ganha. Se eu errar, deixa eu ir para casa.
Estatisticamente, a chance do Lakers ganhar essa série é de 95%. É assim que acontece com times que abrem 3-1 na história da NBA. Não necessariamente no jogo 6. Não, no jogo 5. No jogo 5, Então, não necessariamente hoje eu entendo esse favoritismo, mas o Lakers tá bem. Achei que achou umas respostas táticas interessantes e falaram que o vestiário do Warriors estava bem. Os repórteres estavam bem para baixo depois do jogo passado, porque eles jogaram bem. E vacilaram nos minutos finais, eles não estão acostumados a vacilar desse jeito. E acho que deu para ver um pouco mais de frustração dos próprios jogadores com eles mesmos, do Draymond Green, do Stephen Curry, com o Jordan Poole e com arremessos muito rápidos do Klay Thompson. Eu acho que eles estão numa situação bem complicada até psicologicamente. Você errou 1000 em sequência, mas... Então, eu vou te desafiar dessa vez a assumir a responsabilidade do seu próprio time. Vamos lá. Vamos fechar, Lakers? Fora de casa? Não trazer essa tensão? Eu não quero sofrer. Porque tem 95% de chance, mas aí chega no quarto período do jogo 6, e aí você pensa, bom, faltam 10 minutos, o jogo tá empatado, se não for agora é jogo 7 fora de casa, começa a dar tremelique, só vamos fechar isso hoje. D'Angelo Russell, lembra que você jogou pelo Warriors, lei do ex, calos críticos. Não aconteceu ainda. Gelo nas veias. Bom, não sei se é boa ou má notícia, mas eu também teria apostado no Lakers hoje. A gente vai apostar 3, Danilo, vai ganhar 24 e vai compensar tantos, que são as duas zebras, né? Isso. Nós contra a KTO. Tô fazendo a encarada de boxeador. Isso, boa. Você é destro ou canhoto de boxe? Nunca dei um soco, mas acho que daria com a mão direita. Você nunca deu um soco? Não, assim, em uma pessoa, não. Não, mas num saco de boxe. Já. No seu saco de boxe. No meu saco? Foi o único saco que você socou? Acho que foi. Aliás, você vai se mudar de casa. Como você já decidiu como vai mudar aquele saco de boxe que pesa 6 mil quilos? Não faço ideia. Ou vai ficar lá? Não posso abandonar, eu vou ter que dar um jeito de locomovê-lo. Nossa. Nessa hora a gente vai ter que ver qual é a maior prova de amizade. A minha prova de amizade fala, não, Danilo, eu vou lá e te ajudo. Ou a prova de amizade do Danilo fala, não vou te fazer passar por isso. Eu acho que eu não vou te fazer passar por isso. Mas não sei o que eu vou fazer também. Mas é isso. Se eu não morrer transportando um saco de boxe e de fazer uma mudança no meio dos playoffs, estarei de volta amanhã, porque a gente tá aqui todos os dias, lá pela hora do almoço, comentando a rodada do dia anterior. E se você ainda não faz isso, toma vergonha na tua cara. Segue aqui o canal do Bola Presa, aperta o sininho para ser notificado assim que o vídeo entra no ar e aproveita, dá um pulinho lá no Instagram e no TikTok, que a gente tá fazendo umas análises em vídeo exclusivas por lá. O vídeo do Danilo bombou no TikTok. É isso, agora a gente é TikToker. Vai lá ver o número de visualizações no TikTok para ver se o Danilo vai ser reconhecido por uma criança de 13 anos amanhã. É muito legal, o tipo de comentário lá é diferente, aparece um monte de gente falando assim, kkkk, LeBron é pica. É muito bom. Então, vai lá espiar isso, tá muito divertido. Até amanhã. Tchau! Tchau, tchau!